Olá, amigos seguidores do Homeopapo, um podcast, ferramenta educacional do Centro Alfa de Ensino, Alfa Educacional. Dando continuidade à nossa série de podcasts para orientação, esclarecimento realmente do que é homeopatia, eu tenho mais uma vez o prazer de receber aqui para o nosso bate-papo o professor Dr. Marcelo Pustiglione, dando sequência a essa orientação em relação à homeopatia hahnemanniana, e hoje ele vai discorrer sobre o tema o protocolo experimental homeopático hahnemanniano, uma ciência de ponta nos séculos XVIII e XIX, gente. Vamos conhecer um pouquinho mais, através do Dr. Marcelo Pustiglione, essa ciência homeopática que, na realidade, é de ponta, como ele vai contar para nós. Marcelo, muito obrigado, você está com a palavra. Obrigado, Mário, pela oportunidade, e vamos continuar com esse nosso projeto de divulgação da homeopatia e, na realidade, um movimento, né? Nós estamos começando com um movimento para oportunizar o acesso ao saber homeopático às pessoas desinformadas, reforçar esse importante tema aos estudiosos da homeopatia de Samuel Hahnemann, e, nesse sentido, nós vamos tratar hoje do protocolo experimental homeopático hahnemanniano. Assim, para começar, é importante salientar que esse movimento, de acordo com o professor de cardiologia e de história da medicina da Universidade de Wisconsin, o professor Bruce Fay, representou pesquisa de ponta no final do século XVIII, durante quase todo o século XIX. Isso está entre aspas, em itálico, porque é a expressão utilizada pelo professor Bruce Fay no seu artigo. Esse artigo do Bruce Fay chama-se Nitroglicerina, um remédio homeopático. E ele foi publicado na conceituada revista científica Circulation, em janeiro de 1986. A gente deve considerar que o professor Bruce Fay não era homeopata, e não é homeopata, ele é um estudioso da história da medicina e um cardiologista, e fez, a partir de uma curiosidade, fez essa relação entre a trinitroglicerina, né, que é a trinitrina, usada pelos cardiologistas, com a homeopatia, por pura curiosidade, e chega a uma conclusão que ele publica nesse artigo da revista Circulation, de janeiro de 1986. Só como referência, eu gostaria de dizer, porque é importante que se diga, que essa revista, a Circulation, tem um fator de impacto 10.893, 600 pontos acima da The Lancet, que é uma revista clássica e conhecida mundialmente também. O Bruce Fay relata, nesse artigo, que Hahnemann, e vamos começar de novo entre aspas em itálico, né? Citação do que foi escrito pelo Bruce Fay nesse artigo. Hahnemann rotineiramente empregava a autoexperimentação para testar os efeitos das várias substâncias que ele acreditava ter valor terapêutico, agregava a essa afirmação que o essencial nessa teoria é que as drogas podem ser provadas sendo administradas a indivíduos sãos, a fim de identificar seus efeitos. Ele afirma que as experimentações de Hahnemann representaram um novo processo na terapêutica, e foi o primeiro esforço para acessar sistematicamente os efeitos de uma droga potencialmente terapêutica no homem. E conclui, né, é um artigo longo, né, pincelei algumas partes importantes, ele conclui dizendo que os homeopatas, então abrimos aspas agora também, né, que os homeopatas foram os precursores do caminho contemporâneo da investigação dos efeitos tóxicos e potencial terapêutico dos compostos sintéticos. Então, é um professor de medicina, cardiologista, um estudioso não homeopata, buscando as informações nas bibliotecas americanas,
de textos do século XVIII e XIX, ele chega a essa conclusão ao se defrontar com a experimentação feita com a nitroglicerina por Constantin Hering. Bom, a partir daí, a gente espera que esse bate-papo também atinja os coraçõezinhos dos inocentes úteis a serviço de interesse de terceiros e ilumine seus neurônios, levando-os a estudar essa especialidade clínica e terapêutica, médica, veterinária e odontológica, que, inclusive, demonstra sua eficácia como tecnologia sustentável utilizada na agricultura orgânica, permitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme a Instrução Normativa número 17, de 18 de junho de 2014, sem restrição de uso. Muito bem, Mário. Sei lá, você que é bastante curioso, certamente vai me perguntar, né? E os mal-intencionados? Ah, isso aí com certeza. Não é? Bom, eu diria que eles estão condenados a conviver com esse sentimento maldoso que norteia uma vida dedicada a prejudicar e destruir, em vez de ajudar e construir. Os que se dizem cientistas deveriam saber que estes maus sentimentos desregulam hormônios que, uma vez desregulados, são determinantes de sofrimento e doenças. E, assim, apenas à guisa de informação, a homeopatia dá conta disso, mas eles não acreditam na homeopatia, infelizmente. Mas vamos lá ao que realmente interessa. Vamos tratar do protocolo experimental homeopático hahnemanniano. Como a gente viu no bate-papo anterior, então eu convido a quem não assistiu o podcast anterior a este, né, que assista, que também eu considero bastante útil, né? Vale a pena, né, Marcelo? Porque é a continuidade do pensamento que você iniciou na concepção, né, da doença, e agora você está dando mais recursos ainda para a gente entender. E vamos continuar nessa trilha. Então, a gente, naquele podcast anterior, a gente já viu que a construção do saber homeopático, da episteme homeopática, segue um modelo clássico, então não é uma invencionista de um visionário, uma invencionice de um visionário, e tem seu início na observação, como qualquer tipo de pesquisa tem, né? Uma observação de um fato relevante da natureza. Qual foi esse fato relevante da natureza que levou o Hahnemann a começar a construir esse saber, essa episteme? De que as substâncias da natureza têm o poder de alterar o estado de saúde das pessoas, ou seja, produzir doenças artificiais. E esse conceito é um conceito hipocrático do século IV a.C. Para lembrar para quem não dizer para quem não sabe, lembrar quem sabe, né? O Hipócrates é o pai da medicina, certo? E a clínica médica, ela é hipocrática. Quem construiu, estruturou a clínica, a observação do paciente, o conceito de história natural das doenças, o conceito de causalidade, foi Hipócrates no século IV antes de Cristo. Então, essa observação do Hahnemann já vinha desde o tempo, ele já tinha informações desde o tempo da sua publicação no Corpus Hipocráticos, lá no século IV antes de Cristo. Mas o contato histórico, assim, direto do Hahnemann com esse fato acaba acontecendo quando ele vai traduzir o livro de matéria médica de Cullen, né? Isso no final do século XVIII. Ele vai traduzir o livro de matéria médica de Cullen, particularmente quando esse autor ele descreve os sintomas decorrentes da ingestão de uma substância chamada cinchona, né, que é a quina officinalis ou quinino, que, conhecendo Hipócrates, né, tendo assim, no conhecimento da teoria desenvolvida pelo Hipócrates, esses sintomas decorrentes da ingestão da cinchona seria o que o Hipócrates chamava de uma doença artificial, né?
uma doença provocada por uma substância, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque existem algumas exceções raras, mas existe uma intoxicação. Então, o que o Hahnemann observa, tendo esse conceito de doença artificial de Hipócrates, que é que esses sintomas são semelhantes, né? Esses sintomas decorrentes da ingestão da cinchona são semelhantes aos da febre intermitente, que, de acordo com Hipócrates, é a doença natural, aquela doença que tem uma causa, né? A causalidade das doenças era uma preocupação grande de Hipócrates, também era uma preocupação grande de Hahnemann, e dentro do momento histórico que eles viviam, tinham várias explicações, né? Os eflúvios ou miasmas, né? As alterações climáticas, e de estações do ano, de locais, da salubridade do local, etc., né? Então, esses sintomas são semelhantes ao da febre intermitente, que é essa doença natural, né, amarrada nesse contexto que eu relatei, para a qual a substância estava indicada. Então, ele estava diante de um aforismo hipocrático clássico de Hipócrates, que dizia: o que causa a tosse que não existe, ou seja, a doença artificial, cura a tosse que existe. E a partir dessa observação que ele teve, traduzindo o livro do Cooley, ele estabeleceu, por relação, né, de semelhança, que a cinchona que causa a febre intermitente, que não existe, cura a febre intermitente que existe. Aí, diante dessa provocação, vamos dizer assim, ele, como era um cientista cuidadoso, né, isento de preconceitos, coisa que a gente não vê nos últimos tempos, né, ele foi dar significado a essa observação, a esse signo. Ele precisava entender o que era isso. Então, ele vai fazer o quê? Ele não vai contestar: não, sou um cético, isso não existe, não, isso não é ciência, não, isso é teoria da Uhum. conspiração, não, isso é narrativa de não sei quem, de não sei quem, mas não. Ele foi estruturar um rigoroso desculpem, um rigoroso protocolo de pesquisa para transformar aquela observação em dados, dar um significado para aqueles signos, para aquele fato que foi observado. Bom, qual foi o carro-chefe do protocolo experimental homeopático hahnemanniano? São as experimentações de diferentes substâncias da natureza em grupos de pessoas sadias. Olha que maravilha, né? Se aquilo acontecia com a cinchona, né? E era relatado pelo Cooley, que não era homeopata, o Cooley era um médico alopata, né? Que trabalhava um pouco com a toxicologia da época, daí o termo do livro dele, Matéria Médica, de Cooley, né? Ele vai fazer experimentação de outras substâncias, pensando assim: será que outras substâncias da natureza, experimentadas em grupos de pessoas sadias, também provocam doenças artificiais? Né? Porque, se elas provocam doenças artificiais, eu posso ir buscar nos pacientes, no universo de pacientes, pessoas portadoras daqueles sintomas semelhantes e aplicar o aforismo hipocrático. Muito bem. E ele é o que ele vai fazer, e vai fazer isso ao longo de 6 anos, né? No qual ele faz uma quantidade muito grande de experimentações, né? Entre 1790 e 1796, que Uhum. é uma fase de pesquisa que a gente chama de fase de pesquisa pura. E o que acontece? Ele observa que esse fato ele foi comprovado, foi reproduzido. As pessoas submetidas à experimentação apresentavam sintomas, né, que, em decorrência
dessa experimentação, né? Muito bem. Então, ele completa o aforismo hipocrático. Ele diz: as substâncias da natureza têm o poder de alterar o estado de saúde das pessoas, ou seja, produzir doenças artificiais, e isso é observado por meio da experimentação. Isso, vamos entender, acontecendo lá no final, nos últimos 10 anos do século XVIII. E assim, fazendo, ele vai colecionando observações com significado, ou seja, dados, vai juntando dados que são as patogenesias, que são as descrições dos sintomas que as diferentes substâncias da natureza têm a capacidade de induzir em indivíduos sadios, seja por meio da experimentação, seja por experimentação metódica, esses grupos de experimentadores, seja também pela experimentação acidental, ou seja, a descrição de acidentes, tipo envenenamentos, né? Que eram relatados e que também ele considerava como sendo um tipo de experimentação. Muito bem. Então, para a gente já partir para o grosso do conhecimento que a gente tem aqui nesse tema, né? Eu vou apontar para vocês os protocolos hahnemannianos, para vocês verem a consistência, né, desse protocolo. Então, começando lá em 1790 até 1796, o Hahnemann desenvolveu 3 protocolos, né? Um protocolo da autoexperimentação da quina officinalis, ou seja, ele próprio, né, ingeriu uma certa quantidade da quina officinalis e relatou e descreveu os sintomas que ele apresentou. E qual era o objetivo específico aqui do Hahnemann? Testar a veracidade do fato descrito por Cullen. E o método foi experimentar uma certa quantidade de cinchona em si mesmo, e ele percebeu que haviam, a partir da experimentação da cinchona, ele teve sintomas. Ele conseguiu, a gente até brinca, né? A cinchona mais pura que existia, de melhor qualidade, por um fato social pitoresco, que era o fato dele estar ser casado com a filha adotiva de um farmacêutico, que, na realidade, conseguiu para ele uma quina de primeira qualidade. Muito bem. Feito isso e observado esse resultado, ele pensa, a dúvida qual era? Poxa, será que isso só aconteceu comigo? Né? Porque ele lembrou que, na infância, ele tinha tomado cinchona, a mãe dele administrou cinchona por causa de uma febre, talvez ele tivesse ficado sensibilizado e coisa e tal. Então, ele resolveu montar um grupo de indivíduos e cria o segundo protocolo, que é o da experimentação da cinchona ou da quina officinalis em grupos de indivíduos. Então, qual era o objetivo dele nesse protocolo? Verificar a frequência da reprodução do quadro e estudar eventuais variações de resposta em organismos diferentes. Então, que método ele utilizou? Foi de testar a mesma substância, cinchona, num grupo de indivíduos sãos e sensíveis ou sensibilizados. Com isso, ele obteve a primeira patogenesia, ou seja, a primeira descrição de sintomas obtidos a partir de um experimento metódico, né, com método, né? E isso é outra coisa muito interessante e muito bonita da homeopatia, que é o protocolo mesmo das experimentações, né? Com a definição do grupo a ser testado, fatores de inclusão, fatores de exclusão, como que eram registrados os dados, qual que devia ser a dieta, o estilo de vida, etc. Né? Só faltou ter um grupo cego, só faltava isso, né? Sim, só faltava. Mas o rigor, né, Marcelo? O rigor científico. Tal rigor que o Hahnemann utilizou, né? Isso, na realidade, mostra a fundamentação científica da homeopatia. Mas não parou por aí, não. Aí sobrou outra dúvida, né? Qual que era a outra dúvida? Bom, isso aconteceu com quina officinalis. Será que isso acontece também com outras
substâncias da natureza, então ele vai fazer, vai verificar, né, se outras substâncias da natureza eram capazes de provocar sintomas em indivíduos sãos. E essas outras substâncias da natureza, ele foi buscar, assim, dentro do possível, aquelas mais conhecidas do ponto de vista da toxicologia e tal, Sim. e que representasse os diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, né? E aí vai fazer uma investigação protocolar, experimental, da capacidade dessas substâncias induzirem sintomas em grupos de sujeitos de pesquisa, né? Então, foi lá, fez uma experimentação do arsênico, claro que soluções, né, que Uhum. não provocavam lesão, e eram doses diluídas, bastante diluídas, tal, e ainda não fazia o processo de sucção. Isso ele desenvolveu depois, mas eram Perfeito. substâncias que se conhecia o efeito tóxico e ele trabalhava num nível de garantia, né, longe o suficiente desse efeito tóxico. Então, já eram diluições importantes, né? E conseguiu resultados. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu lá com a quinofisinalis acontecia com cada uma daquelas substâncias que eram experimentadas em grupos de indivíduos sadios. E aí ele começou, quer dizer, ele chegou à conclusão de que sim, aquela colocação do Hipócrates, de que as substâncias da natureza tinham esse poder de alterar o estado de saúde das pessoas, constituindo as doenças artificiais, existia, e que ele precisaria, então, né, ir buscar na prática doenças naturais para poder confirmar a eficácia disso, né? Mas antes da gente partir, então, para essa segunda parte dos protocolos do Hahnemann, né, que é a Sim. pesquisa aplicada, quais Uhum. foram os principais resultados práticos? Eu acho que isso é importante a gente também deixar aqui registrado. Primeiro, eu fiz uma ordem aqui da minha cabeça, gente, mas e também nem sei se está tudo aqui, mas é o que é mais evidente para mim. É o primeiro vínculo entre a homeopatia e a metodologia experimental. Não tem dúvida que o Hahnemann utilizou, lá no finzinho do século XVIII, assim, com bastante rigor, né, um método experimental. Antes disso, está desenvolvido na ciência médica, né? O Perfeito. segundo foi estabelecer o fundamento da homeopatia, né? Que é exatamente essa capacidade, esse poder que a substância da natureza tem de alterar o estado de saúde das pessoas. A homeopatia está encaixada nesse alicerce. Isso está muito claro, porque em 1796, quando ele já tinha uma quantidade razoável de conhecimento a respeito disso, ele publica um livreto, vamos dizer assim, Uhum. chamado, eu fiz uma tradução meio galega aqui do nome em latim, e em português teria esse nome: Fragmentos dos Poderes Positivos das Drogas Observados no Corpo Humano Saudável. Perfeito. Esse seria o título porque naquela época se publicava tudo em latim, né? Para não Uhum. ficar aqui Uhum. muito pomposo, né? Seria isso, que ele conta essa experiência que ele teve. E é a primeira vez que ele vai usar o nome homeopatia, 1796. Então, 1796 é comemorado pelos homeopatas como um ano de apresentação da homeopatia para a sociedade, 1796, né? Foi quando o Hahnemann apresentou a homeopatia para a sociedade por meio desse texto, o Fragmentos dos Poderes Positivos das Drogas Observados no Corpo Humano Saudável. Além disso, e isso já faz parte com um apêndice desse livreto, ele já inicia a construção da matéria médica homeopática, né? A matéria médica, ele adotou o nome dos textos em que se descreviam os sintomas decorrentes da ingestão das substâncias, matéria médica homeopática. Por quê? Porque tinha uma metodologia diferente da toxicologia clássica, né?
que é o que a gente chama hoje de matéria médica homeopática pura, né? Pura. Perfeito. Em que ele relata os sintomas Uhum. obtidos na experimentação e aqueles que existiam nos textos de toxicologia. Bom, Uhum. a gente pode dizer que o texto de matéria médica representa o arsenal terapêutico da homeopatia, né? E também, a partir daí, a gente é obrigado a dizer também que este ano aqui, de 2023, esse arsenal terapêutico homeopático, ou seja, os medicamentos homeopáticos, eles estão completando 233 anos. Então, nós Pouquinho, né, trabalhamos Marcelo? um pouquinho, Pouquinho, né? um pouquinho. Nossa. Nenhum É, foi retirado do mercado por é. causar problemas adversos, nenhum, Uhum. Você vê certo? só. E tem Uhum. mostrado sua eficácia. Com Duzentos e certeza. trinta e três anos. Uhum. O outro fato é a preparação para a abordagem clínica sob esse novo paradigma, né? Quer dizer, de posse desse conhecimento, ele já era um clínico, aliás, um excelente clínico. Então, ele vai para a prática em 1796 e vai buscar pacientes. Então, a gente diria que a prática clínica homeopática, da forma como nós praticamos hoje, que é hipocrática, ela é hipocrática, está completando 227 anos em 2023. Né? Muito bem. Olha Vai o o tempo. tempo, hein? É verdade. E nessa prática, ele vai utilizar diluições das substâncias medicamentosas. Conforme eu disse para vocês, o Hahnemann pesquisou a vida inteira dele. Então, esse processo de diluir e succionar, quem é homeopata, ou já tem um conhecimento mais aprofundado um pouco da homeopatia, sabe que os medicamentos homeopáticos são preparados a partir de um processo de diluição e sucção. Isso ele vai desenvolver devagarzinho até 1825, em que ele completa esse processo, né? E já começa a trabalhar basicamente em cima desse processo. Muito bem, mas já usava soluções medicamentosas, né, dessas substâncias, né, que ele tinha feito a experimentação. E o que aconteceu aí, por conta até dele estar usando soluções apenas diluídas, vamos dizer assim, né? Ele, na prática, ele começa a enfrentar alguns problemas, né, que ele chamava de agravação, né, que ele associava a um tipo de evento adverso relacionado à ponderabilidade das soluções medicamentosas. Ou seja, Perfeito. elas estavam muito diluídas, mas ainda tinha uma quantidade muito grande de substância, e, em decorrência disso, aconteciam essas agravações. E o indivíduo ele melhorava, se beneficiava, mas tinha não era uma cura suave, ele queria curar suavemente o paciente, e isso não estava atrapalhando. Então, se estava atrapalhando, né, se estava atrapalhando, ele foi cada vez diluindo mais, até que lá em 1825, então vocês veem, de 1796 até 1825, ele continuou pesquisando o método de preparação do medicamento homeopático para chegar no modelo que nós conhecemos hoje em dia. Então, ele cria um primeiro protocolo farmacodinâmico, vamos chamar assim, que era simples, ele ia utilizando soluções medicamentosas Uhum. diluídas, cada vez mais diluídas, e depois, para conseguir homogeneizar bem o processo, as succionava, tinha aí também a influência de uma técnica dos farmacêuticos alquimistas da época dele, eh, que diziam que esse processo de sucção garantia uma energização, né, uma modificação da energética daquela solução, e vai verificar se esse medicamento diluído, succionado, mantém seu poder de reduzir sintomas, em grupos de experimentadores são insensíveis, e curar os doentes. Então, ele vai fazendo as experimentações nesse sentido e vai aplicando na prática, né? Hoje Perfeito. em dia, tem um nome para isso, né? Deram um nome Uhum. para esse negócio que é
o método translacional, né? Que é Nacional. de levar do laboratório para a prática e da prática para o laboratório. Então, o Uhum, Hahnemann foi pioneiro também nisso, né? De uhum, utilizar esse recurso da translacionalidade, vamos dizer assim, para ir melhorando a prática cada vez mais e reduzindo efeitos adversos e conseguindo melhores resultados e atingir aquele objetivo da cura suave e duradoura, que é o objetivo que o Hahnemann sempre teve, né? perfeito. Muito bem. Qual o principal resultado prático disso, então, desse primeiro protocolo? Ele tem sintomas mais individualizadores nas patogenesias, apareceram sintomas bem distintivos de cada substância, Uhum, observa a cura suave sem agravação nos doentes tratados, aquela cura suave e duradoura, e levanta a hipótese, então, a partir dessa observação, nova observação, ele levanta uma hipótese de que o processo de diluição e sucção potencializa a ação da solução medicamentosa, porque o esperado era o inverso, era que a sim, medida que sim. diluísse mais, não iria Uhum, funcionar o efeito medicamento nenhum. Uhum, nenhum, não é verdade? Então, o que ele faz? Fica parado contemplativamente ali, esperando que alguém responda para ele? Não. Ele parte para um outro protocolo. Ele uhum, vai experimentar substâncias reconhecidamente inertes quando em dose ponderal. Então, ele vai verificar se aquelas substâncias inertes, ou seja, desprovidas de qualquer ação tóxica em dose ponderal, é capaz de, quando diluída e succionada, induzir sintomas de um grupo de experimentadores sãos e sensíveis. perfeito. Aí ele vai usar um tipo de um musgo chamado Lycopodium clavatum. O Lycopodium clavatum ele tem um pólen, né? Um Uhum, esporozinho uhum, lá esporozinho. dentro, que era utilizado, como ele era absolutamente inerte, ele era utilizado como veículo de outras substâncias, exatamente pelo fato de ser inerte pelos farmacêuticos, né? Perfeito. Os farmacêuticos utilizavam o licopódio para administrar, misturar, como se usa o amido, etc., né? Hoje em dia. Uhum, Muito bem. E, não contente com isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a experimentação desse licopódio usando uma diluição e sucção 30 vezes, ou seja, ele diluiu por 30 vezes numa proporção de 1:99, e a cada passagem ele succionava, o que a gente chama de 30 CH. Então, ele experimentou o licopódio, uma substância inerte, quando em dose ponderal, na 30 CH, na 30ª potência. Qual foi o principal resultado prático desse protocolo do Hahnemann? Ele obteve uma das mais ricas patogenesias da matéria médica homeopática. Quem é homeopata sabe, quem já tomou licopódium sabe, que é um medicamento fabuloso. Quando bem indicado, exatamente, ele Marcelo. faz milagres, né? Ele é preparado a partir de uma substância inerte que foi submetida a um processo de diluição e sucção, certo? Parou por aí? Negativo. Ele fala, poxa, se esse processo pode fazer despertar a força medicamentosa dessa substância inerte, do licopódio, será que ela não pode fazer isso com outras substâncias inertes? Aí ele vai fazer a experimentação de alguns alimentos, temperos, etc. Assim, como exemplo mais clássico, o sal marinho, né? O raspado da camada interna da concha da ostra, mas tem um monte de outros ingredientes que a gente utiliza no dia a dia que foram experimentados pelo Hahnemann e fazem parte do rol de medicamentos homeopáticos aqui, certo? E vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ver que, experimentando essas substâncias diluídas e succionadas, ele obtinha sintomas, né? E ia encontrando aqueles pacientes na prática, ia prescrevendo, ia obtendo resultados, como é que eu falei, aquela prática translacional, cada vez estimulando mais ele e outros médicos que o acompanhavam a utilizar esses medicamentos homeopáticos. Não parou por aí também, não. Ele falou, bom, já vi que esse processo de diluição e sucção
tem o poder de alterar a saúde dessas pessoas, desses experimentadores, e me dar sintomas para utilizar na prática em pacientes com sintomas semelhantes, que estão doentes, né? Mas será que se eu preparar uma substância, ou seja, uma substância que não existe na natureza daquele jeito, eu vou conseguir e submeter ao mesmo tipo de preparação, eu vou conseguir sintomas nas experimentações? E ele prepara, né, Uhum. um medicamento, né, uma substância, a partir do raspado da camada interna da concha, que ele misturou com flor de enxofre e deu o nome de Hepa-sulfuris calcário, fez todo aquele procedimento, obteve sintomas que também quem já usou o Hepa-sulfuris calcário sabe o quanto que esse medicamento é potente. E o raspado da camada interna da concha misturado com bisulfato de potássio cáustico. Então, um grande policresto, um medicamento excelente, que a gente usa em muitas circunstâncias, tanto para problemas locais, quanto para Sim. Uhum. problemas Uhum. mentais, enfim. E, então, ele preparando uma substância que não existia na natureza, juntando algumas substâncias aí, ele demonstrou que essa capacidade existia. Bom, só um parênteses aqui, essa experimentação do Hahnemann estimulou o Konstantin Hering, né, que foi o homeopata que foi embora da Alemanha e foi para os Estados Unidos, onde ele introduziu a homeopatia, a fazer a experimentação da nitroglicerina, que é a nitroglicerina aquela do artigo do Bruce Fay que eu contei lá na frente, né? Inicialmente. Perfeito. Inicialmente, tá certo? Muito bem. Então, e por que a nitroglicerina é importante? Porque foi a primeira substância produzida em laboratório a partir do nitrogênio, da glicerina e do oxigênio, né? Muito bom. Não foram só esses protocolos de pesquisa que o Hahnemann desenvolveu. Ele É. também foi responsável pelo processo de solubilização das substâncias insolúveis, ou seja, ele desenvolveu o processo de trituração em lactose e ele conseguiu transformar em solúvel, por exemplo, mercúrio, ouro, através da trituração em lactose sucessiva. Tem toda uma técnica, um trabalho exaustivo, mas a partir de um determinado ponto desse processo de trituração, aquelas substâncias insolúveis passam a ser solúveis. E o interessante, diga-se aqui de passagem, é que, com relação ao mercúrio, ele já trouxe essa ideia, né, do tempo em que ele não tinha desenvolvido ainda a homeopatia, porque tem um artigo do Hahnemann, publicado em 1790, nos Anais de Química, que chama-se A Maneira Exata de Preparar Mercúrio Solúvel, em que ele descreve esse processo. 1790, Olha só. certo? Já estava preparando o Hahnemann para a homeopatia, não é? Hum. Um outro resultado prático desse processo nesse conjunto todo, é a tecnologia homeopática, né? Uma Perfeito. tecnologia racional, ou seja, ela tem toda uma racionalidade simples. A gente pode aprender muito facilmente a preparar um medicamento homeopático, facilmente compreensível e reprodutível, o que é o sonho de qualquer cientista, né? Muito bem. Além disso, ainda tem uma fase que eu chamo de pesquisa descritiva e explicativa, que vai de 1816 até 1828, na sua estruturação, que é um protocolo que o Hahnemann cria para compreender a origem das doenças crônicas, por meio da avaliação dos resultados depois de 20 anos de prática. Ele pegou todos os casos, isso quer dizer que ele tinha fichas clínicas suficientemente bem feitas para poder comparar casos, que é uma novidade também, a gente poderia colocar também como um outro protocolo do É Hahnemann outra aqui, coisa. outra coisa, né? E, a partir dessa avaliação de resultados, com estudo caso-controle, para identificar fatores comuns que pudessem ser responsáveis por aquelas doenças crônicas, que eram aquelas doenças que eles não conseguiam um resultado completo, né? Isso tudo deu origem a um
novo texto tão importante quanto o órgão, chamado Tratado sobre as Doenças Crônicas, que ele publicou em 1828, com o nome de Enfermidades Crônicas, Sua Natureza Especial e Seu Tratamento Homeopático. Ele foi publicado em Dresden, em 2 partes. A primeira com 241 páginas e a segunda com 362 páginas. Vocês veem um trabalho de peso muito interessante. E registro, hein? Oi? Que registro. Não é? Muito Nossa. bem. Bom, isso em 1828. Em 1830, ele publicou a terceira, a quarta e a quinta partes, que foi editada em Düsseldorf. Em 1835, editou uma segunda edição aumentada das 2 primeiras partes. Em 1837, uma segunda edição da terceira parte agora. Em 1838, uma segunda edição da quarta parte. Em 1839, uma segunda edição da quinta parte. E essas edições, elas traziam novidades, né? Traziam novidades que o Hahnemann ia observando a partir da prática. O Hahnemann morreu em 1843, gente. Quer dizer, até 1839, 4 anos antes dele morrer, ele estava publicando uma segunda edição da quinta parte de Doenças Crônicas e tinha uma sexta edição do órgão meio preparada. Vocês veem que o Hahnemann não parou de estudar, não parou de buscar a explicação para os fatos que ele observava, para os resultados que ele tinha, certo? Muito bem. Então, essa era a história que eu queria contar para vocês nesse nosso encontro, e eu estou aqui propondo, Mário, para no próximo encontro a gente conversar um pouco sobre um tema bastante interessante, assim, para mostrar a genialidade do Samuel Hahnemann, que é a concepção homeopática do processo de adoecimento e de cura, o caráter dinâmico, semelhante e mais forte das substâncias da natureza, e o que isso tem a ver com a forma da gente tratar o paciente, ok? Obrigado aí pela Maravilha, Marcelo. oportunidade. Nossa, que imagina, eu que lhe agradeço, nós é que agradecemos, porque a gente fica te ouvindo e eu fico em silêncio, fico acompanhando a história, Marcelo, você enredando os fatos, apresentando uma coisa que é admirável, né? Porque muitos duvidam, né, que o Hahnemann tinha esse rigor, esse critério, né? Essa genialidade que você falou. O Hahnemann era um prodígio, né, Marcelo? Porque, de fato, você percebe essa maneira até magistral com que ele lidava com as questões, as dúvidas que ele mesmo levantava e buscava a resposta, né? E o Não ficava conhecimento que ele naquela... tinha, né? O Hã? conhecimento que ele tinha sobre tudo, né? Nossa, claro, o cara para fazer um negócio desse precisa ter uma bagagem, né? Um, Fabulosa. um conhecimento muito grande, né? Um É, cabedal, eu vou falar para é, você que realmente o cara é, tem que ter um conhecimento grande, é. Não tem né? sentido uma pessoa dessa ficar fora da história da ciência e da história da medicina. Não tem sentido, Não tem sentido, né? não tem Por sentido. menos que a pessoa adote a homeopatia ou não adote, não tem sentido que desconheça ou desmereça Exato. um trabalho consistente quanto esse, né? Não há dúvida. Marcelo, a gente sempre diz assim, né? A ciência homeopática, né? É uma ciência. E ciência não é questão de crer ou não crer, né? É questão de você saber estudar ou ser ignorante, né? E, infelizmente, a ignorância bate pesado na cabeça de alguns É, que se dizem cientistas, que nem pseudos são, quer dizer, e vêm e julgam um trabalho de anos, né, Marcelo? Não é uma quimera, né? Senão você já não, tinha morrido o que você falou dos medicamentos homeopáticos, né? não, é. Quantos anos, quanto tempo nós já temos de história disso, né? Você falou do licopódio, Utilização, quanto que esse medicamento, o licopódio, trouxe de benefício, qualidade de vida para as pessoas, né? é Enfim, verdade. mas a gente vai desconstruindo essa imagem negativa e você com ciência, com sabedoria, porque você é um estudioso também nesse assunto e vai com certeza trazer muitas referências, orientando a todos nós e a gente realmente mostrando que o que a nossa proposta, né? Somos hahnemannianos na veia, né, Marcelo? Na A veia, na gente veia. realmente Raiz, anemanianos raiz, raiz. raiz. Muito bom. Bom, pessoal, a gente olha, depois esse papo extremamente importante, com bastante conteúdo, eu só tenho que agradecer ao professor Dr. Marcelo Postiglione por mais esse bate-papo, esse homeopapo,
E como vocês perceberam, vamos continuar. Temos assunto aí para serem discutidos, apresentados, na certeza de que com certeza vamos crescer muito e no conhecimento e na prática, né, dessa ciência hahnemanniana que é fundamental para todos nós. Muito obrigado a todos e até uma próxima, se Deus Se Deus... quiser. Valeu, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau.